tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula de História. Vamos começar aqui falando da Revolução Francesa. Eu já tenho um vídeo aí que eu comentei sobre a Revolução Francesa, eu postei sobre a Revolução Francesa, mas hoje eu queria dar uma esmiuçada nesse assunto, né? Semanas passadas, eu não lembro qual foi a semana, se foi a semana passada, se foi a semana atrasada, eu usei até a guilhotina, falando sobre esse instrumento, guilhotina, que foi utilizado pelos revolucionários. Inclusive era utilizado também pelos reis franceses, né? O rei Luís XVI mandou construir essa guilhotina, que ela decapitou muitas pessoas. Mas assim, a Revolução Francesa, falando aqui em termos mais absolutos, ela foi uma tentativa, né, uma forma dos franceses fazer com que a França saísse da crise, a França viesse a apresentar uma melhor condição durante essa crise, uma melhor condição para as pessoas mais pobres, igualar, nivelar a população. Por isso essa revolução ela foi considerada uma revolução que ela veio futuramente trazer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Os direitos do homem e do cidadão, gente, foi uma grande conquista para a comunidade francesa, a sociedade francesa da época, que isso ela veio refletir na elaboração de várias constituições, inclusive a Constituição dos Estados Unidos, né? Inclusive outras constituições de outros países, inclusive a própria Constituição francesa, várias constituições da América Latina, também, inclusive a brasileira, tem algumas coisas que foram colocadas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, muito embora a nossa Constituição, que vigora hoje, em 1988, seja muito jovem, né, em relação às constituições, né, em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na França. A Revolução Francesa, gente, ela envolveu tanto a burguesia como o povo mais baixo, a população mais comum, a população, o povão, né, mais simples, mais comum da sociedade francesa. Essa Revolução Francesa, gente, ela tinha um objetivo, além de igualar essa população em direitos políticos, era tentar fazer com que o povo tivesse o básico, comida, roupas, além de direitos políticos, além de direitos sociais, escolas, saúde. Aqueles impostos que eles pagavam, eles queriam que isso chegasse em forma de obras públicas, em forma de benefício para a população. A população sofria muito, além da fome, tinha vários outros problemas sociais que atormentavam a população. E assim, a idealização, vamos falar dessa forma, a idealização da Revolução Francesa, ela foi em cima dos ideais iluministas, que já foi proposto muitos anos atrás, muitas décadas atrás, pelos iluministas franceses, que pregaram sobre essa questão da igualdade social, da igualdade política, o direito político, a questão da liberdade, várias outras coisas importantes que eles pregaram e que eles deixaram legado, né, as ideias, e que depois essa geração aqui ela pegou para si e conseguiu transformar isso, fazendo com que uma revolução fosse implantada na França. A Revolução Francesa, vamos falar em termos de agrupamentos, de grupo social, de agrupamento social. A Revolução Francesa ela foi uma revolução idealizada por quem eu já falei, né, pelos iluministas, mas ela foi concretizada por uma burguesia. A população mais comum, mais baixa, o povão, foi usado, vamos dizer dessa forma, foi usado pela burguesia. A burguesia se aproveitou da fome, se aproveitou da miséria, da desgraça que vinha acontecendo na França para poder se apropriar do poder.
E eles conseguiram chegar no poder. Gente, as fases da Revolução Francesa, elas foram caracterizadas por várias coisas, inclusive a morte, a guilhotina, a decapitação, a perseguição política, a prisão, o exílio, certo? A delação de pessoas. Qualquer pessoa, gente, durante a Revolução Francesa, depois que o rei foi morto, depois que o rei foi decapitado, depois que os burgueses, os jacobinos, né, conseguiram chegar ao poder, tinha dois grupos, os gerundinos e os jacobinos. Depois que os jacobinos conseguiram chegar ao poder, gente, eles se tornaram cruéis, perseguidores, eles se tornaram altamente perversos, cruéis. Começaram a entregar aos líderes da revolução, aos que estavam lá no poder, lista com nomes de pessoas para serem capturadas e depois decapitadas, mortas, né, na guilhotina. Várias pessoas foram delatadas, né? Foram entregues às autoridades por conta de falar mal do governo, por conta de ser antirrevolucionário. Mas o pior de tudo, gente, é que não era só os revolucionários, os antirrevolucionários que eram decapitados, que eram presos. Era qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia ser uma oposição. Bastava uma pessoa que era do governo ser inimigo de alguém. Muito embora aquela pessoa ela fosse a favor do governo, fosse a favor das ideias do governo revolucionário. Mas se aquela pessoa que estava no governo não gostasse daquela outra, ela dizia que ele era um antirrevolucionário. Então, os líderes já mandavam chamar aquela pessoa e decapitavam. Então, qualquer pessoa poderia estar sujeito à morte. Então, uns entregavam uns aos outros. Muita gente, mais de 40 mil pessoas foram mortas na guilhotina. Fase da Revolução, teve a primeira fase, que foi 1789 a 1792, a monarquia constitucional, a época que eles implantaram a monarquia com uma constituição, porque não existia a constituição. Aí nessa época eles criaram a constituição com vários direitos e deveres, parece que tinha mais dever do que direito. A segunda fase, de 1792 a 1794, foi a convenção, né? E aí, nessa mesma época, de 1792 a 1793, foi o terror, foi a época que mais pessoas morreram na guilhotina. E a terceira fase da Revolução foi o Diretório, de 1794 a 1799, a organização do Diretório. O Diretório tinha várias pessoas que governavam o país, né? Era dividido o poder entre eles. A partir de 1799, gente, é a época que Napoleão Bonaparte ele começa a aparecer na cena. E mais na frente a gente vai conversar sobre isso, sobre Napoleão, como foi que ele chegou ao poder, como foi que ele fez a loucura de tentar conquistar a França inteira. Aliás, a Europa inteira, né? Toda a Europa passou a ser dominada pela França, com exceção de dois países, que foi a Rússia, né? E a Inglaterra. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa interessante aqui que a gente possa falar, porque eu elaborei umas questões, pessoal, e a gente vai resolver as questões. E aí eu estou aqui tentando explicar o conteúdo em cima das questões que eu elaborei, que é para não ter aquele problema de não tem nada a ver o vídeo, não tem nada a ver com as questões, porque semana passada eu postei um vídeo que não fui eu que gravei, né? Foi um vídeo que eu peguei aqui e selecionei, assisti o vídeo, é claro, né? Assisti o vídeo primeiro, olhei se dava certo ou não e postei para vocês em cima daquele simulado que eu passei para vocês. Inclusive aquele simulado eu também vou dar o gabarito dele agora no começo da aula. Gente, já são 11 horas da noite, eu estou aqui morto de sono e a nossa aula será amanhã e eu vou ficar por aqui, vou concluir aqui, né, esse conteúdo, e quero dizer a vocês que a gente vai fazer uma atividade agora, e eu vou postar aqui no grupo a atividade, viu, gente? Valeu, pessoal!